Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está vendo essa videoaula, que você está tendo acesso, eu gostaria de agradecer o seu interesse, a sua participação, agradecer por você estar aqui interessado em ter essa videoaula, em saber mais desse tema. O meu nome é Matheus, mas esse agradecimento não vem só do meu nome, vem em nome de minhas colegas, de minhas amigas, de minhas amigas professoras que também vão participar dessa videoaula, vão estar trazendo também um pouco de conhecimento, agregando mais essa troca de informações. Então eu agradeço desde já o seu interesse, a sua participação, e a nossa aula é pautada na mulher em textos góticos. Para exemplificar melhor isso, nós vamos falar de vários temas e várias abordagens e várias questões, como por exemplo, a literatura gótica. Vamos trazer obras e textos, como também, por exemplo, o poema Serpentes de Cabelos, de Cruz de Souza, a obra Carmila, de Sheridan Le Fanu, escritor francês, a obra cinematográfica um pouco mais contemporânea, A Família Adams, e também algumas questões que vão exemplificar e vão fortalecer tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi apresentado para vocês ao final da aula. Mas, se o tema é a mulher em textos góticos, a sua representação em textos góticos, vamos buscar entender primeiro o que seria textos góticos, o que seria essa literatura gótica, o que seria o gótico no Brasil, por assim dizer. Ainda que hoje a literatura gótica seja um sucesso de vendas, todo mundo quer um livro da Dark Side, todo mundo quer uma nova edição com página preta, com capa dura preta, do contos do Drácula, do Frankenstein, de outros personagens icônicos do meio gótico, nem sempre foi assim. Quando a literatura gótica surgiu no Brasil, ela era muito mal vista e era vista com descaso pela crítica da época porque ela ia contra os moldes românticos da época. Ou seja, quando começaram a fazer esse tipo de literatura, começaram a adotar mais essa estética em seus textos, não foi bem aceito pela crítica, porque o que os românticos faziam, e é a primeira geração de românticos, também conhecido como indianistas, essas novas pessoas não estavam fazendo. Eles não falavam de temas como o ultranacionalismo, que era tão caro para os indianistas, e passaram a falar de outras temáticas, como a morte, a loucura, eventos sobrenaturais e o sadismo. Todos esses elementos não eram novos para a sociedade, porém eram novos para a literatura. E por isso a crítica não acabou gostando ou apoiando essa nova prática literária que estava crescendo no Brasil. Mas também vale dizer que a literatura gótica, ela não falava só sobre coisas ficcionais aparentemente e temas sombrios. Ela também evidenciava problemas sociais que eram personificados em monstros ou personagens. Então ela trazia problemas que estavam acontecendo no cotidiano, na sociedade, problemas que aconteciam de forma tão natural que nem eram vistos como problemas, e colocava de uma forma um tanto quanto chocante e macabra em seus textos. Então, faziam com que personagens, cenas, personificassem aquilo que tinha de problema na sociedade. E também muitas coisas que haviam acontecendo, estavam acontecendo nas sombras da sociedade, na margem, eram postas à luz pelos góticos através de seu texto, coisas que os indianistas não faziam. Falavam de ultranacionalismo, mas não falavam do passado colonial que nosso país tinha, não falavam do processo de escravidão que ainda ocorria no Brasil. E muitos dos escritores daquela época apresentam um traço comum que eram o fato de todos estarem meio que acometidos pelo mal do século e pela ociosidade que estava vigente na época. O que é isso? O mal do século seria o que nós conhecemos como depressão, como morbidez, e a ociosidade é o tempo livre, em linhas gerais, porque muitos eram estudantes que viviam nos grandes centros urbanos e ocupavam a sua cabeça em sair, e eram também muito inspirados por grandes nomes da literatura
europeia, como por exemplo Lord Byron. E foi por essa influência de temas mais mórbidos, temas mais sombrios, que Álvares de Azevedo lança então Noite na Taverna, que foi um livro seu que era repleto de contos que estavam cheios de obscuridade, de morte, até mesmo satanismo, temáticas muito presentes em seus contos. E também vale dizer que os textos góticos eram reflexo das angústias que o homem moderno sentia frente ao mundo que para ele toda hora estava mudando. Então, esses escritores traziam não somente isso, mas também traziam uma angústia geral para aquela sua época, traziam também os reflexos que o mal do século estava fazendo nas pessoas. Nessa constante mudança do mundo, nessa talvez inadaptação frente ao mundo, não saber qual é o seu lugar, não se sentir pertencente de algo maior, para muitos a morte era algo que servia como escapatória, que dizia que aquilo seria a liberdade, o desprendimento do campo físico para o espiritual seria algo libertador. Isso era uma forma de pensar muito comum entre os escritores, e a gente pode observar em muitas obras que há essa angústia por viver, mas também a angústia por logo deixar de viver, por partir em paz, partir de uma forma épica, romântica ou ultra romântica, que também eram assim chamados os escritores deste período, dessa segunda geração do romantismo, como também conhecemos de ultra romantismo. E o simbolismo, que originalmente era chamado de decadentismo, foi um movimento que surgiu na França em 1857, quando Charles Baudelaire lançou seu livro As Flores do Mal. E como tudo o que acontecia na Europa não deixava de refletir no Brasil, não deixava de decair aqui com uma certa influência, foi assim com o simbolismo. A literatura brasileira não ficou isenta desse movimento e mesclou valores, herdou valores da segunda geração romântica, que já foi dita ultra-romantismo. Nessa fusão, tiveram grandes nomes de importância e influência muito grandes, como Alfonso Guimarães e Cruz de Souza, dois escritores, dois autores que nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo nesta aula. Começando por Alfonso de Guimarães, ele tem uma marca de seus sonetos que são sempre permeados por uma profunda misticidade, uma religiosidade, uma solidão, uma inadaptação frente ao mundo. Ou seja, os seus sonetos têm uma grande carga literária, uma grande carga escrita nas linhas, que falam muito sobre aquilo que é místico, sobre aquilo que transcende a razão, sobre aquilo da religiosidade, sobre a solidão também, e de novo, essa inadaptação frente ao mundo. O mundo que sempre se transforma, o mundo moderno que sempre se transforma, mas o homem moderno que não consegue acompanhar essa transformação. Para Afonso de Guimarães, falar sobre a mulher amada também é algo muito recorrente em suas obras, seus poemas. Ele também tinha uma preferência pela mescla de cores como o preto e o roxo, trazendo todo esse simbolismo, esses símbolos para a sua escrita. Ele também era um amigo íntimo e admirador do poeta contemporâneo à sua época, Cruz de Souza, do qual nós também vamos falar, e de que também temos um exemplo de poema como vai ser debatido um pouco mais à frente. E falando de Cruz de Souza, interessante dizer que ele era um homem negro, livre, porém em tempos de escravidão. Então, apesar de ser um jovem prodígio desde criança nas áreas de matemática e de línguas, falando até 4 línguas, escrevendo em outros idiomas, ele ainda sofreu muito preconceito por causa de sua cor num país como era o Brasil daquela época. Ele foi o mais importante e mais influente escritor do simbolismo brasileiro, e suas ideias de obras eram pautadas muito no mistério, na morte, na noite e também em um mundo antimaterialista e antirracionalista. Cruz de Souza foi
o mais importante escritor do simbolismo que nós tivemos, e Alfonso de Guimarães, amigo seu íntimo, também foi um dos grandes escritores do simbolismo. O fato curioso é de que Alfonso de Guimarães saiu de Minas Gerais com o intuito de conhecer Cruz de Souza, onde naquela época era muito difícil de se viajar. Então a gente vê a real importância de Cruz de Souza, das suas obras, da sua relevância, do seu legado. E, bom, essa foi a minha parte. Eu espero que tenha deixado claro esse início. Espero que tenha trazido um pouco de contexto a mais para você que está assistindo. Eu deixo agora com a minha colega. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alexia e eu vou falar um pouco sobre um dos poemas do Cruz de Souza. Eu vou ler ele para vocês e depois fazer algumas considerações. Esse poema faz parte do livro Broquéis, que é o livro de estreia do Cruz de Souza, e foi publicado em 1893. Então vamos lá. Serpente de cabelos. A tua trança negra e desmanchada por sobre o corpo nu, torso inteiriço, claro, radiante de esplendor e vício, lembra a noite de astros apagada, luxúria deslumbrante e aveludada, através desse mármore maciço da carne, o meu olhar nela espreguiça felinamente, nessa transe ondeada, fico absorto num torpor de coma, na sensação narcótica do aroma, dentre a vertigem túrbia dos eros. És a origem do mal, és a nervosa serpente tentadora e tenebrosa, tenebrosa serpente de cabelos. Bom, esse poema ele vai trazer ali a mulher como essa figura sedutora e ao mesmo tempo perigosa, que é algo que vai ao contrário da mulher do romantismo, que era aquela mulher mais delicada, frágil, pálida, enfim. A gente vai ter aqui uma mulher que assusta ao mesmo tempo que ela encanta. O poema vai usar palavras que mostram como essa mulher é hipnotizante. No caso ali, a gente pode considerar torpor, narcótica, vertigem, que são palavras que a gente pode associar com uma sensação ali de desmaio, de delírio, e que seria, no caso, esse feitiço da mulher. Então, por mais que seja uma mulher sedutora, não é apenas uma sedução assim pela luxúria ou por uma coisa mais carnal. Tem ali um aspecto que é levado mais para o místico, quando o autor escolhe usar essas palavras em vez de outras palavras mais objetivas. Então, a gente tem essa característica aí do poema, do simbolismo, de trazer esse culto ao místico, ao mistério, que são coisas que a gente pode ver aqui. A gente também vai ter, é importante lembrar, é importante destacar também a questão ali do uso da palavra serpente, que é uma palavra que, a depender da cultura, de como você está olhando, pode ter um significado positivo, mas aqui, considerando esse verso que fala serpente tentadora e tenebrosa, a gente pode considerar ali essa visão da serpente com um aspecto negativo e maldito, que seria ali, considerando principalmente a questão do texto bíblico, que vai ter a serpente como o animal que tentou Eva para que ela comesse o fruto proibido. Então, de fato, pensando por esse lado, além dessa atribuição da mulher como a origem do mal, a gente tem realmente uma figura maldita ali, não é mais aquela mulher frágil, delicada e inofensiva do texto romântico. A gente tem aqui uma mulher que realmente ela é ameaçadora, então ela vai caminhar ali entre causar essa hipnose, essa sensação de atordoamento, vai deixar o eu lírico seduzido, mas ela não deixa de ser uma figura assustadora, digamos assim. Além disso, a gente pode também considerar, relacionando ali mais ao gótico, a escolha de citar ali mármore maciço, que poderia ser associado ali à questão do branco, essa coisa mais acinzentada, como uma coisa realmente fantasmagórica. Além dessa coisa assustadora realmente de ser a origem do mal, ser uma serpente tentadora, a gente também pode pensar nesse aspecto mais místico, assim, de realmente uma aparição, uma coisa mais espiritual, assim como uma coisa mais fantasmagórica mesmo. Quanto às características formais, a gente vai ter ali o rigor formal, que é encontrado em vários poemas
desse livro, do Broquéis. Esse poema é um soneto e tem 2 quartetos e 2 tercetos, com versos decassílabos. E as rimas ali a gente pode ver que o primeiro verso rima com o último e os 2 do meio rimam entre si nas 2 primeiras estrofes, e nas 2 últimas a gente tem os 2 primeiros versos rimando em cada uma e o último de cada rima entre si. Além disso, a gente pode ver como características da literatura voltada para o gótico esse culto ao mistério, uma coisa mais metafísica, espiritual, o destaque para algumas sensações mais abstratas, como a gente já comentou, e o estrutural mesmo a gente também vai ter a letra maiúscula alegorizante, que ela acontece em vários poemas do Cruz e Souza. Nesse aqui a gente só tem essa maiúscula alegorizante em mal, que dá para a palavra essa ideia de uma entidade mesmo. Mas em outros poemas ele usa com bastante frequência, mais de uma vez no mesmo poema. Além disso, a gente também vai ter ali a assonância e a aliteração. Em questão de assonância, a gente tem o esse repetindo várias vezes pelo poema, e na aliteração a gente pode considerar ali o último verso, que ele escolhe, ele repete a letra T em serpente tentadora e tenebrosa, tenebrosa serpente de cabelos. Enfim, no que diz respeito às características mais formais seria isso. Mas o que a gente realmente queria mostrar aqui é essa figura feminina e como ela se constrói de uma maneira bem diferente do que a gente pensa quando olha para a mulher em poemas românticos, por exemplo, que seria a estética que vai mais contra essa mulher que aparece como sedutora, terrorizante e como um perigo mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Agni e agora a gente vai falar sobre a novela Carmila. Ela foi escrita pelo autor irlandês Sheridan Le Fanu e que foi muito conhecido por ter sido o primeiro escritor de terror do século XIX. Ele focava especialmente no terror do sobrenatural e teve uma influência gigantesca no gênero, principalmente durante seu desenvolvimento na era vitoriana. Carmila, sua obra-prima, é uma novela de ficção gótica que foi lançada em 1872, 15 anos antes do clássico Drácula de Bram Stoker, que teria sido muito influenciado pela obra. A união dessas obras definiu o vampiro como o estereótipo monstruoso que a gente conhece atualmente, sendo essa figura misteriosa, sedutora e perigosa, diferente do estereótipo passado em que seria apenas um monstro morto e vivo que busca suas vítimas e chupa o sangue delas, quase como um goblin. Podemos notar a sua influência na literatura vampiresca até os dias atuais, em obras como O Crepúsculo e Entrevista com o Vampiro, que puxam mais para essa questão sedutora do vampiro. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do livro. Ele é ambientado assim em um castelo isolado na Estíria. E a história é narrada por Laura, cuja vida tranquila é interrompida pela chegada de Carmila após um acidente de carruagem. Carmila, uma jovem de beleza etérea e comportamentos estranhos, desenvolve uma intensa amizade com Laura. Quando elas percebem terem feito parte de um sonho uma da outra durante suas infâncias. Esse sonho seria que Laura estaria dormindo aos seus 6 anos, dormindo sozinha no berçário, e acordado do nada vendo uma figura ao seu lado, que seria a Carmila mais velha. Carmila então deitaria com ela e, após deitar e a Laura se acalmar, ela dormiria e a Laura acordaria novamente com uma dor muito forte no seu peito, como se alguém estivesse mordendo ela. Ela acorda assustada, começa a chorar e é tranquilizada pela entrada da governanta,
e suas outras empregadas que asseguram que não tinha ninguém no quarto e que ela estaria apenas dormindo. Assustada com essa coincidência, as duas decidem que essa amizade já estava programada para existir, principalmente que, segundo Carmila, as duas teriam visto uma outra no futuro e não como elas estavam no seu estágio infantil. Durante a visita da Carmila na casa, uma doença misteriosa começa a acometer as jovens pelas redondezas. Uma doença que levaria a jovem a sofrer de fraqueza, sonhos perturbadores e alucinações, podendo acabar sendo vítima e acabar morta. Então, conforme a amizade das duas começa a avançar e elas se tornam cada vez mais próximas, Laura sente uma grande atração por ela, porém ela começa a sofrer desses mesmos sintomas de fraqueza e sonhos perturbadores, com medo de acabar sendo vítima dessa doença misteriosa. A narrativa começa a atingir seu clímax quando o vizinho deles, um general, conta que antes ele estava programado para fazer uma visita ao castelo. No entanto, ele acabou sofrendo uma grande perda, que seria a sobrinha dele, que ele considerava quase como uma filha, e sobre circunstâncias muito semelhantes a quais eles estão vivendo agora, em que o general teria recebido uma jovem em sua casa, que teria formado um laço muito grande com a sua filha. No entanto, esse laço acabou sendo a causa da morte. E então, o general acaba expondo que a jovem que estaria hospedada lá no castelo, Carmila, era na verdade a condessa Mircalla Karnstein, que estaria morta há algumas gerações já. Então, ela é uma vampira. A história culmina na destruição ritualística de Carmila, que é empalada, e decapitada para pôr um fim a tudo que ela estava fazendo. Carmila explora temas de desejo proibido, identidade e a natureza predatória da sedução, utilizando do cenário gótico e a atmosfera sombria para intensificar o terror psicológico e a tensão entre os personagens. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre as duas personagens principais, iniciando por Laura, que é apresentada como esse exemplo de pureza e delicadeza, ou o anjo do lar. Esse termo ele descreve a idealização da mulher como uma figura central da família, responsável pelo cuidado do lar e pela manutenção da moralidade. É importante perceber que a Laura ela não tem mãe. Ela é criada pelo seu pai e algumas governantas e professoras, mas a sua mãe faleceu alguns anos antes e por isso a Laura ela se torna uma vítima fácil para a vampira Carmila, que seria esse atentado contra a moralidade. A Laura ela é retratada como uma jovem muito gentil e compassiva, e ela é dedicada ao bem-estar do pai viúvo. É importante entender que nessa época a mulher ela era obrigada a ser essa idealização, até essa questão de submissão e um ideal muito católico e patriarcal, mas ela não poderia ser a condessa, ela não poderia ter essa posição de poder, ela é apenas a pessoa que mantém a moralidade na casa. Então, conforme vai passando o tempo e ela tem a sua vida tranquila interrompida pela Carmila, a Laura ela começa a demonstrar muita bondade quando ela cuida da Carmila durante sua recuperação. E além desse papel doméstico, Laura é apresentada como alguém profundamente religiosa e piedosa, novamente refletindo os valores morais dessa época.
A sua devoção à fé e as suas práticas religiosas são características marcantes de sua personalidade. E essas características a tornam uma figura vulnerável, especialmente diante da sedução e dos mistérios que envolvem a figura de Carmila, que representa esse contraste muito intrigante com ela. Essa interação entre os personagens ajusta a ilustrar não apenas os ideais de feminilidade da época, mas também os desafios enfrentados por mulheres, porque elas precisavam buscar equilibrar suas responsabilidades familiares com as suas próprias identidades e desejos. Então, a Laura ela não é apenas um personagem, mas um reflexo dos ideais e das complexidades que as mulheres na sociedade vitoriana passavam. E mesmo que ela seja essa personificação angelical, a gente percebe, a partir dessa atração que ela sente por Camila, que aquilo não é tudo que ela é. No entanto, ela está sendo colocada numa caixinha. E ela precisa seguir aquele papel e ela não entende que ela teria outros caminhos. Tanto que ela reage de formas muito negativas quando Carmila se declara para ela, e isso deixa a Laura muito desconfortável. A Carmila e a Laura, elas servem de contraponto uma para outra. É como se a Carmila fosse uma fotografia negativa da Laura, como se ela fosse essa versão sem uma pressão social em cima da Laura ou em cima da mulher. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Carmila. Ela é introduzida na narrativa como essa jovem misteriosa e sedutora, e que essa chegada acaba alterando muito a vida tranquila dos outros personagens. No entanto, ao contrário da Laura, a Carmila ela não está se encaixando nos moldes convencionais da virtude por pureza, como a gente comentou antes. Ela tem esse ar de mistério e sensualidade. Ela está constantemente desafiando as normas sociais da época. A caracterização de Carmila como uma figura vampírica adiciona camadas de complexidades à sua persona. Ela não apenas representa o perigo físico para Laura, ela alimenta-se secretamente de sua vitalidade, mas ela também simboliza uma ameaça moral e existencial. A sedução que Carmila exerce sobre Laura vai além do físico, explorando um terreno emocional e psicológico profundo. Também é importante mostrar sobre essa questão da Laura e da Carmila serem imagens opostas, porém iguais, que a Carmila ela não tem pai. A figura de maior poder que estaria presente dentro da vida da Carmila seria a sua mãe, que interage rapidamente com o pai de Laura no início da trama, durante a cena que a carruagem acaba sofrendo o acidente. E por conta disso a gente consegue ver essa dupla moralidade que era muito presente na época. A Carmila não é muito bem aceita e ela se torna desse jeito por conta de ter uma mãe poderosa que realmente seria a dona da casa. Enquanto a Laura ela personifica a estabilidade moral e os valores tradicionais femininos, a Carmila ela representa uma ruptura com essas normas. Sua presença na história questiona não apenas as expectativas sociais sobre as mulheres, mas também os limites do desejo humano e da identidade pessoal.
Oi, meu nome é Rayana e vou apresentar agora mais uma obra que tem uma figura femme fatale. E essa obra escolhida é A Família Addams, o filme de 1991. Mas antes da gente começar a falar propriamente do filme e da figura escolhida, vamos voltar um pouquinho. Quem criou a família Addams foi o Charles Addams, um americano que a princípio retocava fotos de falecidos para uma revista, o que já é uma atividade bastante mórbida, e acredito que tenha contribuído bastante para a criatividade dele na hora de criar a família Addams, que foi enquanto ele produzia tirinhas para o The New Yorker. Então, a família Addams começou como uma tirinha no jornal. E ela foi criada ali na década de 1930, entre 1937 e 1938. E a figura do Charles é um pouco exótica. Ele se casou 3 vezes, ele não gostava de crianças, ele não queria ter filhos, então ele não teve nenhum filho com nenhuma das 3 esposas. Bom, a família Addams teve e tem várias adaptações, as pessoas não param de fazer adaptações dessa família. Mas o que se trata exatamente, né? Qual é o X da questão dessa família? Por que ela fez tanto sucesso? E acredito que tenha sido muito pela inversão dos valores, a inversão da família tradicional americana através do humor. Então, através de um humor ácido, irônico e mórbido, eles criaram essa sátira do que é uma família tradicional americana, indo completamente contra o que esse pessoal acredita. Eles conseguiram fazer isso através de uma estética gótica, usando o macabro como algo belo. Então, eles causam um estranhamento nas pessoas quando eles trazem assuntos como a morte, a noite, em alguns casos, em alguns momentos até da violência, como algo bom. Então, o que normalmente teria sido entendido e aceito pelas pessoas como um terror, como algo ruim, para eles é uma coisa positiva. Ou negativa, né? Porque eles gostam do que é negativo. Aqui a gente tem a primeira adaptação da família Addams, que foi em 1964, e acabou em 1966, teve 64 episódios e foi um sucesso desde já. E aqui está a obra que a gente vai trabalhar hoje. O filme de 1991, que foi tanto sucesso que ganhou uma continuação. Apesar da Wandinha ser tema de aniversário de todas as crianças desde que a série da Netflix saiu, lá em 2022, a personagem que a gente vai dar uma mãozinha hoje para entender essa figura da femme fatale é a matriarca da família, Mortícia Addams. Pela foto aqui a gente já consegue entender por que ela é considerada femme fatale. Ela é uma mulher sensual e que passa um ar de perigosa. Através dessa estética gótica, com roupas pretas, a pele pálida, os cabelos negros, a boca e as unhas compridas vermelhos, a gente entende que essa é uma mulher fatal e que se distancia da mulher boazinha, da mulher angelical. Mas melhor do que explicar é mostrar. Então, eu separei aqui um trecho do filme para a gente entender essas características e ver na prática essas características da Mortícia. Magia no ar. Um menino. Uma menina. Uma tumba aberta. Foi meu primeiro funeral. Você estava tão linda, pálida e misteriosa. Ninguém nem olhou para o morto. Seu primo Baltazar. Você era suspeito. Não conseguia parar de olhar para você durante todo o velório. Seus olhos, seu bigode, seu sorriso. Você me enfeitiçou. Pedi sua mão na mesma noite. Pense. Um dia vamos ser queimados aqui. Lado a lado, numa cova funda, em caixões iguais. Nossos corpos sem vida,
apodrecendo juntos. Por toda a eternidade. Querida. Meu selvagem. E agora, para a gente comparar essas 3 figuras que a gente viu no decorrer da aula, a gente vai pegar alguns trechos de cada um para comparar. Então, a gente vai ter Serpente de Cabelos, Carmila e a família Addams. Começando com a comparação entre Serpente de Cabelos e Mortícia Addams. Destaquei aqui alguns trechos do poema. Então, a gente tem a tua trança negra e desmanchada. Então, a Mortícia tem cabelos negros. Check. Lembra a noite de astros apagada. Então, a gente pensa numa noite escura, numa noite sem estrelas, uma noite apagada. E isso conversa muito com a afinidade com a noite que a Mortícia tem, que toda a obra em si tem, né? Eles têm uma grande afinidade com a noite, com a escuridão. Luxúria deslumbrante e aveludada. Né? A Mortícia ela é uma figura apaixonante, uma figura sensual, que é objeto de fascínio dos homens. Né? Até aqui embaixo eu coloquei. E fico absorto num topor de coma. Né? Que é bem como o Gomes ficou ali no vídeo que a gente viu. Através desse mármore maciço da carne. Então, a gente entende, mármore é algo claro e que a pele é pálida. E a Mortícia Addams é bem pálida. És a origem do mal. És a nervosa serpente tentadora e tenebrosa. Tenebrosa serpente de cabelos. Então, a Mortícia ela tem esse apreço pela maldade, ela tem esse apreço pela escuridão, pelo que é ruim, pelo que é negativo. Então, conversa bastante com essa figura descrita no poema. Né? E ela tem essa estética tenebrosa, né? Nos cabelos, na roupa, na fala. Conversam bastante essas duas figuras femininas. Agora, para a gente comparar Carmila e Mortícia Addams, trouxe mais um trecho para a gente assistir. É um marco, Tish. Hoje fazemos 25 anos. Todos esses anos, corroído pela culpa, consumido pela dor, ardendo na incerteza. Não se torture, Gomes. Esse papel é meu. Bom, aqui a gente consegue ver como é essa dinâmica entre os dois, entre o marido e a mulher, e a gente pode notar que ela não é muito tradicional, porque o Gomes ele tá ali falando do casamento deles, que eles já estão juntos há vários anos, e ele descreve de uma forma bem negativa, como se fosse algo bom, e ela diz para ele, por favor, não se torture, esse é o meu papel. Não que ela enxergue se torturar como algo ruim, mas como algo bom que ela vai fazer por ele, como a mulher ideal para ele. E a gente pode ver também essa relação da Mortícia com a Rosa, que é uma figura que representa romance, paixão e que é muito utilizada entre casais românticos. E ela corta as pétalas e deixa os espinhos, que é normalmente o que as pessoas não querem. Então, o feio, o que machuca, o que é mais brutal, é preferível para ela. E a gente tem também uma relação que eu acho interessante comentar, que é uma relação interracial entre a Mortícia, que é uma mulher branca, pálida, e o Gomes, que é um homem latino. No Brasil, eu acredito que isso não faça muito sentido para a nossa realidade, mas os Estados Unidos é um país bem racista, que faz várias distinções, então, mesmo que uma pessoa seja branca, se ela nasceu em um país latino, eles não consideram branca. Isso para uma família tradicional, hegemonista, principalmente na década de 30 nos Estados Unidos, não era bem visto. Então, eles também têm essa característica transgressora. Então, aqui a gente tem a Laura e a Carmila, a mulher tradicional e a Mortícia. A gente vai ter essas 4 figuras, 2 de cada lado,
que vão sempre bater de frente, que são opostas, né? Então, a Laura é a mulher da moral, dos valores, dos princípios cristãos. Ela é pura, ela é inocente, ela é do bem. E ela é totalmente voltada para a família, ela é a esposa do lar. Ela foi criada para representar esse papel e nada além disso. Enquanto a Carmila, ela é imoral, perigosa, sensual e sexual, né? Então ela usa desse artifício da sensualidade para suas relações e ela também é uma representação do poder sexual feminino, né? Que normalmente, muito comumente, desde muito tempo até os dias atuais, é algo bastante reprimido e julgado, né? Tido como algo errado, algo a ser reprimido. E tem essa questão da inversão do papel de gênero. Como a Carmila ela é independente, como a Carmila é livre, como a Carmila faz uso da sua sexualidade, ela toma atitudes que naquela época apenas homens podiam tomar. Então ela inverte esse papel de gênero e deixa de ser a figura submissa e toma o papel de dominante. Então, na família Addams, a gente também tem esse embate entre a mulher tradicional e a Mortícia, que não é uma mulher só, são várias. Conforme eles vão interagindo com pessoas fora da família, eles vão encontrando essas pessoas que são muito diferentes deles. E a Mortícia também encontra. Então, essa mulher tradicional americana é muito parecida com a Laura, né? Ela compartilha as mesmas morais, os mesmos princípios, ela busca ser uma pessoa boa, pura, né? Tem muito do cristianismo também nessa mulher americana tradicional. Normalmente, né, é uma esposa do lar que vive com os filhos. E a Mortícia, apesar dela estar dentro de uma família e aparentemente ela está num relacionamento tradicional, toda a dinâmica da família não é nada tradicional, né? Então ela é uma mulher imoral, é uma mulher que não se importa com princípios, que não se importa com a moralidade, com a bondade, ela não tem esse compromisso com o bom, que é uma característica muito do cristianismo, né? De ser bom acima de tudo. E ela é bastante sensual, bastante sexual. Tem vários momentos que ela e o Gomes, eles se beijam, eles estão sempre se tocando, então isso é bem forte nela. E também tem essa questão do papel de gênero invertido. Dentro desse relacionamento, ela é a matriarca. Nessa dinâmica familiar, ela não é submissa ao marido dela. Ele é tão apaixonado por ela que ela toma as rédeas da situação. Então ela não representa essa figura feminina submissa. E assim, então, a gente consegue comparar essas três figuras. Bom, dando sequência à nossa aula, meu nome é Raquel Barbosa Damasio, também sou estudante da UTF-PR. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa proposta de atividade. Para isso, nós escolhemos o poema Rebelado, do escritor Cruz e Souza. É importante falar que o escritor, um pouco sobre o contexto, né, da biografia do escritor. Cruz nasceu em 1861 e, infelizmente, ele só viveu 36 anos, chegando a falecer em 1898. Trata-se de um escritor que, mesmo de origem humilde e por ser um escritor negro, ele teve muitas dificuldades, mas mesmo assim ele conseguiu alcançar os estudos. Também, desde muito novo, ele se dedicou à literatura, chegando a ler grandes clássicos como Baudelaire e Edgar Allan Poe. E é possível ver as marcas, né, desses escritores clássicos, e é possível ver as marcas desse tipo de escrita na própria poesia do escritor. E é possível ver as marcas desses escritores na própria poesia de Cruz. Então, a nossa proposta ficou assim.
Proposta de atividade. Considere o poema abaixo e escreva uma leitura abordando os pontos de aproximação e distanciamento entre a figura construída no poema e alguma figura feminina semelhante ao do cinema ou da literatura. É interessante a gente falar que trata-se de uma proposta mais para o ensino médio, né? Exatamente porque exige uma intertextualidade dos alunos. Aqui a gente poderia ter trazido algo mais convencional, que eu até vou sugerir mais tarde. Como demanda uma análise maior, dos alunos, a proposta é feita para o ensino médio. Até mesmo porque existem elementos, de intertextualidade. Dentro do poema e que também eles poderiam analisar com outras figuras que eles conhecem no cotidiano. Poema rebelado. Rito a face um riso acerbo e doente, que fere ao mesmo tempo que contrista. Riso de ateu e riso de budista. Gelado no nirvana impenitente. Flor de sangue, talvez, e flor dolente. De uma paixão espiritual de artista. Flor de pecado sentimentalista. Sangrando em riso desdenhosamente. Da alma sombria de tranquilo asceta, bebeste, entanto, a morbidez secreta, que a febre das insânias adormece. Mas do teu lábio, convulsivo e mudo, mesmo até riem, com desdém de tudo, as sílabas simbólicas da prece. Esse poema foi retirado do livro Broquéis. Se nós levarmos em conta o ensino mais convencional, a gente poderia analisar também figuras como assonância, aliteração, sinestesia e até mesmo os símbolos, que são muito presentes. Mas, de fato, a intenção é que os alunos eles consigam ver além do texto. Então, por isso, a sugestão é que eles analisem o poema de acordo com... relacionem um poema com alguma figura que eles já conhecem. E aí tem alguns exemplos, que a gente conseguiu trazer no projeto 3, mas existem outros também. Tanto na literatura quanto no cinema, a gente consegue encontrar esse tipo de figura, principalmente quando a obra tende a criticar mais a mulher, o seu poder e como ela consegue persuadir. Dessa maneira, com a sugestão de avaliação, nós encerramos o nosso projeto integrador 3. Lembrando que a aula ficará gravada como sugestão dos professores da Rede Estadual do Paraná poderem se inspirar e até mesmo usar em sala de aula.